A paz do Senhor para cada um que estão me acompanhando nessa live. Quero compartilhar uma mensagem para cada um. Eu creio que Deus irá falar aos nossos corações, que se encontra aqui em Marcos 4, a partir do versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhes: Mestre, não se te dá aqui que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero já começar essa passagem lhe perguntando: qual é o mar que está agitado na tua vida? Glória a Deus, neste dia o Senhor tinha passado o dia pregando, ensinando. E no fim da tarde, ele deu ordem aos seus discípulos, dizendo: passemos para o outro lado. Jesus, ele dá ordem, e ele vai. Mas quando chega no meio do mar, de repente houve um temporal. O mar começou a ficar agitado. As ondas começaram a se embravecer, a ponto de quase o barco virar. Mas a sua palavra vai dizer que Jesus estava na polpa do barco, sobre uma almofada, dormindo. Mas o que eu quero trazer para mim, para você hoje, é que ele disse que ele iria passar para o outro lado. Quando Jesus ele dá uma ordem, é porque ele vai passar conosco. E não importa a tempestade que estamos passando, ele disse: passemos para o outro lado. Jesus sabia que do outro lado iria ter um milagre. Jesus sabia que do outro lado iria ter libertação. Mas essa tempestade se levantou para que viesse ser provada a fé dos seus discípulos. Mas nós sabemos que tem momentos na nossa vida que quando a tempestade ela se levanta, nós começamos a murmurar, nós começamos a questionar e não entendemos o propósito de Deus sobre nossas vidas através dessa tempestade. Veja que quando o mar ele se abrava, os discípulos começam a ficar com medo, a gritar, e ele diz assim: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele diz em minhas palavras, ele diz: Senhor, não está vendo que nós estamos a ponto de virar, estamos a ponto de morrer afogado? E ali Jesus ele se levantando, se despertando, ele dá ordem ao mar, e o mar se aquieta. E nós sabemos que não é diferente da minha vida e da tua vida. Eu não sei qual o momento da tua vida, eu não sei qual é a área que tu está passando por uma tempestade, por uma grande onda sobre o teu barco. Mas eu quero te dizer que nesta tarde o Senhor está dando ordem ao vento e ao mar. Aleluia, glória a Deus. Ele está provando a tua fé. Ele quer ver até onde tu suporta o processo. Ele está vendo até onde vai a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que estamos no início do ano. Eu não sei por quanto tempo tu está nessa tempestade.
Eu não sei se o teu barco está a ponto de afundar, mas eu quero te dizer que o barco que Jesus está, ele não afunda. Pode balançar de um lado, pode balançar de outro, mas ele não afunda, porque o Senhor está no comando deste barco. Quando Jesus ele se levanta, ele diz: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha a pergunta, porque Jesus ele dá ordem, ele repreende tanto o mar, o vento e até os seus discípulos, porque eles questionaram, eles pensaram que iria morrer, não usaram a sua fé. E às vezes é assim comigo, com você. Deus ele nos coloca em situações, ele permite o deserto, ele permite a tempestade, ele permite a onda vir sobre nossas vidas, mas para que a minha fé e a tua fé venha a ser provada. E no versículo 41 diz assim: então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos que os discípulos estavam ali com o Senhor naquele dia, ouvindo os seus ensinamentos, mas eles não imaginavam que ele iria ser provado no meio deste mar. Eles ficaram impressionados e um perguntou para o outro: quem é este homem? Ou seja, ele não sabia quem era Jesus até um ponto de ser provado e saber que Jesus estava com o poder de dar ordem ao mar e ao vento. No capítulo 5 vai dizer: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Quando Jesus passa por esse mar, quando tudo está sob controle, Jesus ele chega do outro lado. E assim que ele sai do barco, vem ao seu encontro um homem tomado por demônios. E nós sabemos que quando Jesus ele está no negócio, nada aquilo que está está embaraçado, aquilo que está indo na contramão, quando nós sabemos que tudo está perdido, quando o Senhor chega, tem resposta, tem solução. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aquele homem sofria dia e noite, sendo possessado por esses demônios, e ninguém poderia segurar ele. Nada que o homem fizesse poderia acalmar esse homem. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali postando no monte uma grande manada de porcos. Quando esse homem ele vem ao encontro de Jesus, ele se prostra. E quando ele se prostra, Jesus ele faz uma pergunta e diz: quem és tu? Ele diz: eu sou. Ele diz: qual é o teu nome? E ele diz: Legião, ou seja, naquele homem não habitava um ou dois demônios, era milhões e milhares de demônios sobre a vida daquele homem. Mas no versículo 19 do capítulo 5 de Marcos, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor tem feito. Te fez, e como teve misericórdia de ti. Muitas das vezes em nossas vidas, nós passamos por situações que só vai ser Jesus que vai agir, que só vai ser Jesus que vai operar um milagre, assim como foi na vida deste homem. Os discípulos passaram por uma tempestade,
E ali o Senhor, ele acalmou a tempestade. Mesmo ele dormindo, ele estava num negócio. Porque quem deu ordem foi ele daquela tempestade de se levantar. Quem deu ordem foi ele para aquele vento assoprar ao contrário. Mas mesmo assim ele estava no controle. E quando ele permite essa situação na vida dos discípulos, chegando do outro lado, ocorre uma libertação. Eu não sei quanto tempo faz que você já passando por essa tempestade. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida nessa tempestade, mas eu quero te dizer que lá do outro lado vai haver libertação, vai haver restauração, vai haver cura, vai haver milagre. Assim como foi na vida desse homem endemoniado gadareno. Aquele homem, ele teve um encontro com o Senhor e ele foi liberto e voltou limpo, com vestes limpas. E muitos que viam aquele homem não o reconheceu. Deixa eu te dizer uma coisa, que enquanto muitos não estão dando nada pela minha vida e pela tua vida, quando Jesus ele entra no negócio, ninguém vai reconhecer o que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Eu não sei por quanto tempo faz que você vem orando ao Senhor pelo teu milagre. Eu não sei quanto tempo faz que tu paga preço esperando o agir de Deus. Eu quero te dizer que lá do outro lado, vai ser lá do outro lado, tu tem que passar pela tempestade, tu tem que passar pelo vento, mas eu quero te dizer que tu não vai morrer, porque o Senhor, ele é contigo, ele vai lutar com você, e do outro lado vai ser um grande milagre que o Senhor irá fazer na tua vida. Basta somente tu usar a tua fé e descansar no Senhor, porque o milagre que tu tá orando ao Senhor, o milagre que tu tanto espera, o Senhor ele vai te dar, mas vai ser lá do outro lado. Vai ser num tempo de Deus. Não importa quanto tempo faz que tu está buscando. Se é por uma cura, ele vai curar. Se é por uma restauração, ele vai restaurar. Se é por uma libertação, ele vai curar. Então que nessa tarde você venha descansar no Senhor. E enquanto tu estiver passando por esse processo, enquanto tu estiver no mar agitado, saiba que ele está na tua frente, no comando. E grande vai ser o agir de Deus na tua vida. E para encerrar essa pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com você, a gente vai louvar um hino. E enquanto eu estiver te adorando essa tarde, clama ao Senhor, ofereça esse hino ao Senhor e saiba que ainda este ano o teu milagre vai chegar. Vamos adorar o nome do Senhor? Ele está no controle, ele está no comando e ele vai agir. Barco no meio do mar, as ondas tranquilas, o vento a soprar. Na proa do barco, bem acomodado, o mestre dormia. Aí de repente o céu escurece, o vento sopra forte, as ondas se enfurecem, o barco afundando, os discípulos remando e Jesus dormindo. Foram acordar o mestre, gritando atemorizado: mestre, acorda e nos socorre, nós vamos morrer afogados. No mesmo lugar onde ele estava, ele se levanta e ele olha para o mar e diz assim: acalma-te, mar, aquieta esse vento, é teu Deus quem manda. Pode estar difícil, tempestade se cobrindo, o barco está afundando, as ondas se sucumbindo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo.
você não morre antes do tempo. Sabe por quê? Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado. É pra você que estou falando, você que está indagado. Senhor, como é que é isso? Eu vou morrer esquecido neste mar afogado. Você não morre agora nessa calamidade. Jesus está num barco comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo saberá toda a cidade. Passe pelo processo, porque grande vai ser a bênção que vai chegar na tua vida. E tu vai agradecer. Ele já deu uma ordem a teu favor. Pode estar difícil, tempestade se cobrindo, o mar que está afundando, as ondas sucumbindo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca a tempestade, é ele quem agita o vento, ele anda sobre o mar, ele é o Senhor do tempo. O barco está balançando, mas a coisa te garanto, você não morre antes do tempo. Sabe por quê? Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado. É pra você que estou falando, você que tem indagado. Senhor, como é que é isso? Eu vou morrer esquecido neste mar afogado. Você não morre agora nessa calamidade. Jesus está num barco comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo saberá toda a cidade. E vai ser grande a tua vitória. Assim como eu li no versículo, no começo, em Marcos 4, versículo 35, a parte B, que ele diz: passamos para o outro lado. Ei, o ano apenas começou. E aquela bênção que ficou lá no ano de 2025, no ano de 2026, o Senhor ele vai te dar. Apenas descansa, permanece na posição. Porque assim como o Senhor ele estava no barco com os discípulos, eles passaram junto, e do outro lado teve bênção, teve libertação. Então o Senhor já deu ordem nesta tarde ao meu e ao teu favor. E prepare que por esses dias o Senhor vai te dar uma grande bênção. E quando Ele te dá, agradece. Porque para os homens era impossível, mas para o Deus que você serve é possível. Então continue buscando, continue com essa fé que você tem. E a notícia vai andar pela cidade, que vai ser tão grande, mas tão grande, que tu vai ficar de boca aberta sem poder acreditar no que o Senhor é capaz de fazer. Então tome posse da palavra, e nesse louvor que foi louvado, que o nome do Senhor já foi glorificado. Amém? Deus abençoe cada um.